Bom dia, gente, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo certo? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Tô passando aqui pra, perdão, passando aqui pra corrigir a unidade 1, Mundo Antigo, Mesopotâmia e Egito, que foi o material que eu passei pra vocês na semana passada, que eu deixei com vocês na semana passada, tá? Tela de apresentação. Essa próxima tela aqui tem dois mapas mostrando a Mesopotâmia antes, né? Mesopotâmia na antiguidade, que é o mapa do direito, esse aqui, ó, rosinha. E a Mesopotâmia, perdão, atual. Eu coloquei uma seta aqui pra gente saber que é o Iraque aqui, olha. Tá? Atualmente corresponde ao atual Iraque, tá? Atualmente, a que país corresponde a maior parte da Mesopotâmia? Atual Iraque. 2. Cite os três principais povos que se fixaram. Muitos povos se fixaram ali. Mas o livro cita, né, sumérios, que é a galera da escrita cuneiforme, os babilônios, do rei Hammurabi, e os assírios, que eram os mais cruéis, né? Como a sociedade desses povos era organizada, uma sociedade hierarquizada, dividida, marcada ali entre o cara que está governando, os sacerdotes, militares, os escravos lá na base dessa pirâmide, tá? Dessa pirâmide social, né? E importante a gente destacar também que o rei era divinizado, né? O rei era aquele cara que tinha o poder dos deuses, ele se colocava como se ele tivesse o poder, né, divino, para que ele tivesse controle das pessoas. Então, quando ele falava, eu fui enviado pelos deuses para governar essa sociedade, as pessoas ficavam com medo de contestá-lo, porque, nossa, ele foi enviado dos deuses, era uma maneira de controlar aquelas pessoas, tá? Passando aqui, a importância da agricultura está passeando pelo fato, pela alimentação, né? As pessoas usavam para se alimentar. Está passeando também pela questão do transporte desses alimentos, né? Está passeando pela questão de produzir o que se queria, porque antigamente, né, a ideia era quando a galera era caçadora e coletora, só comia o que tinha pendurado lá na árvore, só coletava os frutos. Agora não, eu posso produzir o que eu quiser, tá? Quais principais produtos? Aqui a gente pode falar da cevada, do trigo, a gente vai falar de diversos grãos, a própria lã também, o carneirinho, porque aí já não é agricultura, né? Principais produtos cultivados, quando a gente fala de lã, a gente fala de pecuária, né? Que é a criação da ovelhinha. Mas a gente pode citar aqui também a pecuária, que vai ser muito praticada naquela região ali, tá? Passando aqui na página 436, eu tenho o Rio Nilo, a importância do Rio Nilo. Pessoal, a importância do Rio Nilo, a gente tem que falar que o Rio Nilo vai ser usado, aquela água vai ser usada para o banho, para dar aquela água para os animais, já que está se praticando a pecuária agora, o cultivo principalmente, né? A navegação, principalmente o cultivo, a água desses rios, Nilo no Egito, Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, Rio Amarelo na China, Rio Indo na Índia, esses rios vão surgir nessa antiguidade muito para a prática da agricultura. Por isso as pessoas vão se fixar na beira do rio. Vai ser importante, porque a gente está falando de Oriente Médio, a gente está falando de Iraque, a gente está falando de Babilônia, mais ou menos ali, a gente está falando de Irã, a gente está falando de uma região muito seca, montanhosa. Então, quando aparece o rio é o oásis, né? Aqui embaixo tem uma imagem que está relacionada, né? Está pedindo para colocar três elementos que representam algumas características do Egito Antigo. A gente pode falar da religião, né? Que tem aqui os sacerdotes. Olha o sacerdote aqui embaixo do lado direito, olha. Estão vendo aqui o sacerdote aqui embaixo? Dois bonequinhos, tá? A gente pode falar do artesanato, né? Que tem aqui como se fossem alguns quadros na parede, alguns desenhos. E a escrita também, né? Inclusive tem um exercício de escrita lá na frente que eu vou fazer com vocês, que é muito interessante. Aqui na página 439, tá pedindo para a gente falar, considerando o que você aprendeu sobre a Mesopotâmia, escreva o que era teocracia. Teocracia é aquele regime de governo onde o rei era considerado um deus. Eu falei lá atrás da teocracia, né, nos primeiros exercícios, que a ideia desse rei era colocar como se ele fosse Deus. Em que sentido, Jaque? Qual era o objetivo desse rei falar isso? Para que ele controlasse a população. As pessoas tinham a religião, né? Eram politeístas, tinham lá um temor aos deuses. Aqui não é Deus, né, gente? Eram os vários deuses do politeísmo. Então, quando ele colocava eu fui enviado dos deuses, as pessoas passavam a ter temor e mais respeito a esse rei, tá? Qual é o sistema de escrita utilizado na Mesopotâmia, número 2? Tá aqui, olha, escrita cuneiforme, aquela criada lá pelos sumérios. Na verdade verdadeira, a gente vai colocar que foram os sumérios que criaram, mas já existem
textos, já existem materiais, artigos, né, científicos que dizem que outros povos também já usavam a escrita cuneiforme. A gente sabe que até agora, de fato, foram os sumérios, mas estão estudando aí para tentar entender por que não só na região da Suméria, né? Porque em algumas outras regiões surgiu escrita também. Então, arqueologia e história estão trabalhando juntas, tá? 3. Diferencia o sistema pictográfico do sistema fonético. O sistema pictográfico é aquele que tem imagens, é aquela escrita que é representada por imagens. A galera do Egito usava isso, né? E a escrita fonética é aquela dos fenícios, é aquela que a gente vai aprender fenícia hoje. É aquela onde a escrita está relacionada com o som. A gente já começa a ver um alfabeto fonético. O A, o B, não o A, o B que a gente usa hoje, tá? Mas a gente vai aprender que o alfabeto dos fenícios vai dar origem ao nosso alfabeto atual, tá? Como se fosse uma herança aí dos fenícios, tá? 4. O que eram os zigurates? Templos religiosos, onde também não era só praticada a religião. Reuniões políticas, reuniões militares, tá? Código de Hammurabi foi um importante documento para a sociedade babilônica. O que ele pretendia? Aqui, ó, o Código de Hammurabi queria organizar essas leis para acabar com essa parada que estava acontecendo lá, muita coisa, de cada um fazer justiça com as próprias mãos. A gente vai perceber que o Código de Hammurabi ele é muito injusto, porque ele diferenciava lá a galera da alta classe, a galera da elite, né? A galera da elite praticou alguma coisa de muito grave, vai ter uma penalidade, mas não é tão grave quanto um escravo, não é tão grave quanto um camponês promover alguma pena, provocar algum crime, né? Então a gente vê que ele é injusto. Mas o Código de Hammurabi vai organizar aquelas leis, vai tentar organizar juridicamente essa sociedade, tá? Babilônica. A expressão olho por olho, dente por dente se relaciona ao Código de Hammurabi? Sim. Considerando essa informação, responda ao que se pede. O que significava? O Código de Hammurabi vai ser baseado lá na Lei de Talião. Lei de Talião é essa que colocava basicamente olho por olho, dente por dente. Em que sentido? Você matou, vai pagar com a vida também esse crime que você promoveu, que você praticou. Você roubou alguém, então você vai ter que devolver 10 vezes mais aquilo que roubou uma galinha, vai devolver 10 galinhas. Era assim, tá? Para que as pessoas... Uma penalidade máxima, né? Aqui eu tenho... Isso. Passando aqui a 440, eu tenho, na sua opinião, essa expressão se aplica de maneira igualitária? Não. Eu coloquei para vocês aqui que a elite, né, tinha punição para a elite, tinha punição para a galera lá, os sacerdotes, os militares, mas não era tão grave quanto se fosse um camponês ou um escravo, tá, que tivesse cometido um crime. Cite um exemplo que justifique essa resposta ao item anterior. E aí vem como é que a gente pode colocar, pessoal, aqui na letra C? Eu posso colocar uma parte do Código de Hammurabi, tem como a gente achar o código, tá? E ler bastante coisa lá do Código de Hammurabi na internet. Eu posso citar aqui, ó, se alguém espanca, eu falei ainda há pouquinho, né, uma pessoa de grau mais elevado, se alguém espanca uma pessoa da elite, ela vai apanhar muito mais do que se fosse a elite machucando ou espancando um camponês. Então você percebe uma injustiça aí no código, tá? Beneficiando a galera da elite. 7. Nessa unidade você conheceu um pouco mais sobre os povos do Egito. Agora seja criativo e escreva uma mensagem a um amigo. E aí a mensagem, porque não dá aqui para eu colocar aqui para vocês o desenho, né? Mas eu escolhi aqui esse passo. Não, eu escolhi primeiro a pena e o caracol. Tem um caracolzinho aqui em cima representando a letra U, que formaria eu. Peguei o pássaro de novo da letra A, peguei mais um pássaro aqui embaixo, olha, peguei mais um pássaro, isso, 2 pássaros, e peguei um desenho aqui embaixo que parece a letra O, que vai formar amo, e peguei aqui a letra V, que é o pezinho, aqui o pezinho, olha, da letra V, aqui. Peguei o O de novo, que é esse, parecendo um bonequinho com cabelo comprido, aqui na base, do lado da cobra. Peguei essa tigelinha aqui, olha, da letra C. Peguei a letra E. Cadê a letra E? A letra E tá aqui em cima, do lado do pássaro, como se fosse uma peninha. E peguei o S, que é a bengala. E vou formar Eu Amo Vocês, tá? Uma frase em homenagem à minha turma 602, que eu tô morrendo de saudade. Mas vocês podem formar aí pro pai, pra mãe, uma frase pra um amigo, tá bom? Passando aqui a 441...
Eu tenho sobre o Egito Antigo, responda o que se pede. Religião, politeísta, tá aqui, olha. B, quem era o faraó? O faraó era o enviado dos deuses, era o governante, tá? Quais eram os privilégios e deveres que ele tinha? Ele era dono de terra, né, gente? Ele era uma pessoa que era proprietário de terra, ele tinha muitas riquezas, tanto quando o faraó morre e vai passar por aquele processo de mumificação, o faraó é enterrado com todos os seus bens. Ele é o cara que faz parte da elite, é o governante, né? Como se fosse um rei, só que no faraó não chama rei, tá? A ideia era ele garantir a ordem, né? Um governante garantia a ordem, a justiça, garantia ali a economia para que tudo acontecesse de forma, né? De forma a beneficiar a sociedade, né? Mas a gente sabe que escravidão, né, gente? Existia escravidão ali, não a questão da escravidão por conta da cor, mas existia a questão de escravo por guerra, escravo por dívida, e uma sociedade que tem escravo, né, que você escraviza o próprio ser humano como você, não é uma sociedade igualitária, né? Com suas palavras, explique como era o processo de mumificação. E aí tem, né? Pegar o corpo da pessoa, tirar todos os órgãos, tirar o cérebro pelo nariz, né? Conservar, né? Na verdade jogava um ácido pelo nariz, né? E a gente percebe como é que o Egito, os egípcios tinham conhecimento, né? Não era o conhecimento de medicina de faculdade, mas eles tinham conhecimento de cortar o corpo daquele faraó, tirar todos os órgãos, tirar o cérebro pelo nariz, como eu falei, né? Vai enrolar aquele corpo em faixas, né, para proteger, para conservar aquele corpo, né, para que esse corpo seja enterrado com todos os seus bens, com toda a riqueza, porque ele ia chegar lá no juízo final, no tribunal de Osíris, né, do deus Osíris, para ele ser julgado, tá? Relaciona a imagem a seguir a frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito é um presente do Nilo. Quem permitiu que o Egito fosse a sociedade, né, que até hoje a gente estuda o Egito, foi o rio Nilo, né, dizia aí, de acordo aí com a frase, o Nilo vai promover esse avanço, vai promover que essa sociedade egípcia se desenvolva, porque eles vão se desenvolver na beira do rio, a partir da agricultura e da pecuária, e era muita água, né, então o Nilo vai permitir que o Egito seja o que ele foi, o que ele é, tá? Você aprendeu aqui embaixo. Principais povos da Mesopotâmia foram os sumérios, babilônios e os assírios. O Código de Hammurabi era um documento que reunia normas e leis do Império Babilônico. O rei da Babilônia, o Hammurabi, que vai criar o Código de Hammurabi. Os principais sistemas de escrita do Egito foram o hieroglífico e o hierático. Tá aqui, olha. Hieroglífico e hierático. Vou parar aqui eu terminei nossa correção. Daqui a pouquinho a gente se encontra com o material dessa semana, tá bom? Um beijo.